passo que você tem que fazer. E depois você bota no software, passa para alguém botar no software, isso aí é o problema. Agora, a pessoa precisa ter algo escrito, registrado, de como é para fazer, até para que você possa cobrar. Não é? Se não está escrito, o que eu vou cobrar? Aquilo que não está documentado, né, Sérgio? A gente primeiro não mede, né? E Exatamente. segundo, como é que cobra, Como é que cobra se não está documentado? né? É bem esse tópico seguinte, né? Além das pessoas donas do negócio preferirem não compartilhar da maneira correta, porque se você fala todos os dias, você é um funcionário Chato, que chato. está num, né? Você só você não é o dono do seu negócio, você não é o líder, você é funcionário do seu negócio. E se tá tudo bem para você, tá tudo bem para a gente também. Mas você precisa ter essa clareza. Por quê? Além de você não preferir compartilhar, porque você acha complicado demais e tal, você ainda acha muito difícil mensurar tudo isso, medir tudo isso, né? Só que não tem como você saber se está dando certo, se não está dando certo, se traz os resultados que você almeja, ou se está além ou se está aquém daquilo que você precisa. Qual é o tipo de calibragem que você precisa saber? Se você não tem medição, o Se que eu você não tenho um tem? processo escrito estruturado, eu não sei nem o que eu vou medir. Então, Eu preciso ter tudo organizado para eu saber qual é a métrica que eu vou usar. exatamente. São os Percebe? orientadores, né, Sérgio, São os dos resultados, balizadores, é. né? São balizadores, de fato. E é isso que acontece, que se você não tem, né, se você não estruturar e não pensar por essa ótica, você deixa a sua equipe no escuro. E aí, como é que você quer cobrar da sua equipe um alto desempenho se Exatamente. você não tem aquilo que seja o norteador para que eles também tenham balizadores de falar, ok, estou chegando, falta tanto, falta isso, falta aquilo. Aí Exatamente. você vira só aquela pessoa chata que fala assim, ah, isso aqui não tá bom, não. Tá, mas não tá bom, e o que eu tenho que fazer? Nem você Isso não vai aí. dar conta de Isso dizer. aí. E cada vez que você tem que dizer alguma coisa, você vai dizer de uma forma diferente. Aí o outro Exato. interpreta de uma forma diferente. E nunca vai sair como você espera que saia. Nunca sai do jeito que você de fato precisa que saia, né, Sérgio? Acho que não é Aham. nem só o fato de esperar, né? Não é só por esse caminho de você, daquilo que você idealizou e tal. Mas vamos falar de uma coisa mais palpável, né? Não vai sair do jeito que você precisa que saia. Tem que sair A gente daquele aqui está jeito, falando, é. É. exato, a gente aqui está falando de equipes de alto desempenho, de pessoas que vão fazer com que o resultado que você almeja para o teu negócio saia do papel, aconteça, deslanche, se torne um negócio rentável, se torne um negócio sustentável, se torne um negócio em crescimento, numa espiral de ascensão progressiva. Como Exatamente. que isso vai acontecer sem pessoas, sem uma equipe que prospera, que desempenha bem aquilo que você precisa? Não vai chegar. É simples assim. E aí isso tudo acaba com a questão de que, se você olhar quantos treinamentos as empresas oferecem, você vê que é ridículo. Olha, tem uma estatística já de uns 2 anos, né? Tem um material que sai todo ano, anualmente, sobre os treinamentos feitos no Brasil e a comparação com outros países, né? Uhum. Panorama do treinamento no Brasil, se eu não me engano. Todo ano eu recebo ele. E aí, assim, enquanto no Brasil a média de treinamento, hora por ano, é de 12 horas no ano, 12 horas de treinamento, nos Estados Unidos é de 60. Claro. E aí, uma vez eu fiz uma formação de coach com um americano, e ele disse para mim o seguinte: eu não gostei do que ele falou, não, mas é verdade. Aí, ó, aquilo que vocês levam 1 hora para fazer, o americano leva 15 minutos. A alta produtividade. Por quê? Porque treina, 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 Porque, treina, e treina. sabe por quê, Sérgio? Eu acho que isso também de encontro com aquilo que eu falei lá no princípio da nossa live hoje, a nossa mentalidade Exatamente, a mentalidade, é. é pouco afeta ao desenvolvimento, né? A É. gente acha que, eu já fui para a escola, eu já fiz o ensino médio,
Eu fiz uma faculdade, fiz 2 pós-graduação, já tá bom. Eu já tenho tudo que eu preciso. E Eu hoje já não é mais sei assim, fazer né? isso aqui, mas Hoje não é não é mais assim. mesmo. Mas está muito Hoje, longe de ser, inclusive. hoje é lifelong learning, aprendizado contínuo. Exato. É bem Só por que aí mesmo. não basta só você ler livro. Porque Não, e ativo, né? ninguém mata É, fome lendo cardápio de restaurante. pois é. Você Não tem é que ir só um lá comer, aprendizado você tem que contínuo. fazer, você tem que É treinar, ativo. é É ativo, ativo. praticar. Eu hoje escutei de um próspero, já foi cliente, eu tô retomando o contato. Eu escutei dele assim, falando que, olha, eu quero retomar os treinamentos que a gente vinha fazendo, parará, porque a pandemia deu uma travada em muita coisa, né? Uhum. Aí, olha, vamos deixar para o segundo semestre, porque nesse momento não é prioridade. E aí, Você tudo vê? bem. Eu fui do cliente, já tem um mês aí que eu fui lá, eu fui fazer, né, é um hospital, né? Eu fui fazer uma consulta e assim, o atendimento foi terrível. Foi terrível. Eu fui jogado de um andar para o outro, para lá, vem para cá, vem para lá, e preenche a mesma coisa. Eu preenchi 4 vezes a mesma coisa. E uma série de outras coisas que me levaram a perder mais de 1 hora e meia preenchendo um monte de papel que eu não precisava. Você vê como a gente dá pouco valor para a hora Pouco valor. que a gente Entendeu? tem, né? Então, É mas isso a que o americano resposta da quis te dizer, pessoa, né, Sérgio? sabe, provou para mim essa coisa que você está falando, dessa mentalidade de que, assim, não é importante, Claro. não é importante. O importante é vender. Mas para eu vender, eu tenho que Exatamente. treinar. Para eu É. vender, eu tenho que aprender a me comunicar, eu tenho que aprender a técnica de persuasão, eu tenho que aprender a me comportar, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter um monte de habilidades comportamentais E que que eu fazem vou te que falar, né? mais fácil. Habilidades essas que a faculdade, lamento, não Não vai te ensinar. ensina, não A ensina. escola que a gente faz, até lá o ensino médio, também não vai te ensinar. As escolas básicas, primárias, também não vai te ensinar. E eu, aí é minha opinião pessoal, isso já deveria ser ensinado desde lá Ah, dos desde primórdios. isso. Desde lá dos primórdios, mas Desde. a nossa cultura e a nossa mentalidade não funciona dessa forma, dentro da nossa cultura de nação mesmo, né? Nós não fomos aculturados a ter esse tipo de percepção, esse tipo de relevância. E aí chega, a, vou até trazer um pouco dentro do conceito do recrutamento e seleção, chegam aqueles currículos que são, tem 4 folhas de currículos com milhares de informações, e quando a gente senta para fazer uma entrevista, que você pede para a pessoa se apresente para mim, a pessoa só consegue limitar-se a dizer aquilo que ela aprendeu na escola. Ela não Exatamente. dá conta de nem apresentar outros papéis que ela seja também, porque ela entende e acredita que em uma entrevista de emprego só o que é relevante é aquilo que ela aprendeu de hard skill. Só que, se eu Exato. sentar e fazer a mesma formação, eu vou ter o mesmo conhecimento. Será que isso é realmente um diferencial? Exatamente. Hard skill hoje não é diferencial. Não é diferencial, Capacidade gente. técnica não é diferencial. Capacidade técnica é básico, é commodity. Você tem que ter De para ir para o fato, mercado. Se você não tiver, já tem que está ter, fora do, já está fora. tem que Agora, o ter. que vai Por diferenciar isso, você são as suas atitudes, são os seus comportamentos, a sua comunicação, sua empatia, sua liderança, sua capacidade de liderança, seus uhum, comportamentos empreendedores e uma série de outros comportamentos que a gente não aprende no que você falou. A escola não ensina, ensino básico não tem, universidade muito menos. Ontem eu encontrei com menos uma ainda. ex-aluna que me falou, ex-aluna já de 6 anos ou 7 anos, não tem mais de uma turma de administração. Ela, poxa, foi péssimo ter escolhido o curso de administração. Aí eu, mas o curso de administração te abre uma capacidade de oportunidades enorme, porque você Moleque, pode atuar em diversas áreas. Então, assim, mas eu não consigo porque eu vou me igualar a todo mundo. Claro, você tem que se especializar. Ou vai se especializar em RH, ou vai se especializar em conta, ou vai se especializar em alguma coisa. Mas se você uhum. ficar só com a faculdade, você vai ser mais um na multidão. Mais um na multidão. E aí é que eu acho o grande diferencial, Sérgio, que a gente vem batendo bastante enquanto a gente fala de alto desempenho, porque não é aquilo que você traz como bagagem
de competências técnicas, mas sim Vamos lá. as suas habilidades comportamentais. Então, Exatamente. entendo que essa linha de treinamentos, quando a gente está batendo aqui nesse sentido de falta de treinamentos, é para despertar nos CEOs, nas lideranças, nas diretorias que vão assistir essa live, este tipo de conscientização e de importância de que, para que você tenha, de fato, uma equipe de alto desempenho, você precisa conhecer profundamente quais são os diferenciais da sua equipe, quais são os diferenciais necessários para o seu negócio. É em cima disso Exatamente. que você vai trazer propostas de treinamentos. Como a gente já falou também, apresentou anteriormente, de que não basta você ter uma implementação de uma universidade corporativa entuchando uma porção de trilhas de aprendizagens que façam sentido exclusivamente para o teu negócio. Se você não Exatamente. trouxer treinamentos que agreguem valor, e valor não é monetário, mas que agreguem Então, valor à pessoalidade, à individualidade, que agreguem para aquela pessoa, não só para aquela pessoa trabalhar no teu negócio, mas que agreguem valor para ela enquanto pessoa, para a enquanto vida indivíduo dela, né? Para a da vida dela. vida, Para a para a vida. vida. Lembrando que a gente não vai ter mais de uma vida. E aí você pode até jogar para a gente aqui uma pergunta assim: ah, tá, mas aí eu vou investir no treinamento dessa pessoa para depois ela usar tudo isso que eu desenvolvi nela em outro lugar. Pior vai ser ela continuar no teu negócio, trabalhando para você, atrás Tem dos teus treinamento. resultados, sem ter esse conhecimento, Tem teu deixando você conhecimento. à míngua nos seus resultados, deixando você no mediano ou abaixo até, que deve ser o resultado Exatamente. que talvez você É. venha encontrando, né? Por não Mas trazer esse investimento. Mas eu concordo com você quando você fala que isso é mindset, isso é da cultura. A gente Claro, não tem uma cultura cultura. de treinamento. Até existem empresas que treinam bastante, mas são empresas que despertaram já para uma outra realidade. A gente E está que já vivendo estão hoje, voando, né, já Sérgio? estão Vamos combinar. voando, já estão Já voando, estão voando. estão voltando na frente, aí está muito na frente da maioria das empresas. Mas se você botar Claro. o número dessas empresas em percentual, é ridículo. Ridículo e absurdo pela quantidade de empresas, especialmente pequenas e de médio porte que nós temos hoje no Brasil, principalmente depois da pandemia, a quantidade de empresas que se abriram e que ainda são muito carentes e muito aquém desse percentual de desenvolvimento de mindset, estamos longe ainda de chegar num número aceitável e razoável. E tem mais outra coisa. Muitas dessas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, pequenas principalmente, né, consideram Uhum. treinamento um gasto. Um gasto. Elas acham que não, não vou gastar dinheiro treinando o meu funcionário por causa dessa coisa que você falou. Se eu treinar e ele sai e vai para outra empresa, eu gastei o dinheiro. Uhum. Pior, se você não treina ele, ele fica. Uhum. E elas consideram isso como um gasto. Estão deixando o dinheiro na mesa. Eu tenho uma pesquisa, não foi minha também, né? Foram dados que eu colhi para fazer o treinamento de soft skills, e tem vários números, né? Empresas que treinam seus funcionários, os funcionários preparados e desenvolvidos nas soft skills, faturam 41% a mais. O E não turnover, é o ele Sérgio diminui. Montes que está Cara, falando, né? 41% a mais de faturamento não é para se jogar fora, não. Por favor. Peraí, se a gente tem um lucro aí, tem uma subida aí na escala de 2, 3%, já está batendo palma e pulando de alegria, imagina 40, 41%. Minha nossa. Porque as pessoas ficam mais felizes. E você sabe que quando a gente está feliz, a gente trabalha super bem, a performance aumenta muito, o desempenho deslancha. Claro. E o Então, precisa pertencimento vai treinar. lá em cima, né, Sérgio? Porque é Exatamente, aquela coisa, isso vai exatamente. fazer sentido para aquela pessoa. Ele vai olhar e vai falar assim: não é que ele está só interessado naquilo que eu vou entregar. Ele tem interesse genuíno em me fazer crescer. Ele tem Exatamente. aqui, ele enxerga esse dono do negócio, essa pessoa dona do negócio, ela me enxerga como pessoa. Uma Ela pessoa, não me enxerga exatamente. só como um É. número que está aqui para fazer o resultado dele alcançar e que se eu não estiver bem, ele me joga fora e vai contratar outra pessoa. Não. E E se aí o que você, acontece? ó, se você que está É o vendo a gente gatilho, né? aqui,
E se você que tá vendo a gente aqui, é empreendedor, é empresário, é líder, é CEO, não é só colaborador que tem que treinar, não. Você também tem que treinar. Com É certeza. E o sistêmico, é para espelhamento é todo mundo. sistêmico, É claro. sistêmico. E isso gera o gatilho da reciprocidade, inclusive, né, Sérgio? Porque Exatamente. o líder tá se desenvolvendo, opa, pera, se eu quero alcançar alguma posição maior, eu também É preciso preciso. no mesmo, preciso vir no mesmo patamar. Opa, a empresa está me disponibilizando esse treinamento, isso aqui é um negócio que eu enxergo valor, isso aqui muda o jogo para mim. Então, eu vou devolver para a empresa em quê? Em Exatamente. engajamento, em produtividade, em felicidade. E aí, ó, o Clima ganha-ganha. organizacional, o clima Ó, o melhora. ganha-ganha. Ó, o Aí o ganha-ganha. faturamento vai lá para cima, né? Porque no final das contas, Claro, o todo mundo empresário quer ver o ganha. que entra no bolso, né? É Todo lógico, mundo quer ver o que entra no bolso, cara. Então, com assim, certeza. a outra questão que a gente vê muito, que pode ser provável, é a falta de alinhamento. Os trabalhadores não a sua visão, o seu propósito, e a maioria das pessoas não sabe nem o que é propósito, sua visão, seu propósito, a sua missão não está alinhada com o que a empresa quer, com a visão, missão e propósito da empresa. Então, você tem duas coisas puxando para lados diferentes. E aí é uma lei da física. Você puxa para um lado, eu puxo para o outro, nenhum dos dois sentidos vão ganhar, vai ser uma direção diferente. De fato, Sérgio, eu vou te Tem que falar, ter inclusive, alinhamento, que você falou de uma coisa que a grande maioria das pessoas nem sabe o que é propósito. nem sabe o que é A, propósito. a grande parte das pessoas que hoje estão empregadas são de uma geração que não tem muito essa afinidade com essa pegada de, é um propósito. Não, eu Não tem. quero saber de ganhar dinheiro, eu quero saber aonde vai pagar mais e tudo mais. Então, se falta esse alinhamento, você está fadado a fracasso, porque se você não tiver isso muito bem estruturado para incutir isso como um propósito, então, para uma geração que talvez seja débil nesse aspecto de ter já vir com um propósito intrínseco na sua verdade, na sua natureza, lascou, porque aí vai Acho cada um correr para um lado de fato, os seus resultados vão ficando cada vez mais distantes. Alto desempenho, equipe, o que é equipe? Eu estou aqui que só equipe é. temporário. É, Eu estou aqui só temporário. Eu vou é. ficar até Se às aparecer 17 uma horas. coisa melhor, eu. Depois, eu estou aqui até às 17 horas e tchau. Se alguém me mandar uma mensagem, eu estou aqui, mas estou lá na Cato. Eu estou de olho lá no LinkedIn. Aliás, lá o meu LinkedIn Recruiter está lá bonitão aqui disponível para vagas tais. Se pintar alguma coisa que paga R$ 2, eu vou embora. Eu vou Eu não embora. estou nem aí para isso aqui. É isso que acontece, CEOs, diretores, líderes. Atenção, se não tiver alinhamento da tua mensagem, do teu propósito, enquanto negócio, tá? Porque o próximo tópico que a gente vai falar de cultura organizacional, até se já me permite trazer esse gancho, Sérgio, porque está muito ligado a justamente esse conceito de fit cultural. Por quê? A sua empresa, o seu negócio, ele vai ter, né, a sua empresa vai ter que ter uma missão, os seus valores, a sua visão de futuro, sua missão. Isso é da sua empresa, não é o seu. Você, enquanto pessoa, você, enquanto empresário, você, enquanto indivíduo, você precisa ter uma missão, uma visão, um valor que seja seu, no seu papel pessoal. Saiba separar sempre o seu CPF do seu CNPJ, porque isso é muito importante. Porque você vai virar refém do seu negócio se você não tiver esse alinhamento, né? Exato. Que momento que você vai ter sua vida, né? Que Mas momento quando a gente consegue, que a empresa consegue esse alinhamento de missão, visão, valores e propósito com a pessoa, que faz sentido para essa pessoa, é o melhor dos é isso. mundos. Porque Por eu isso eu vou me falei para a gente sentir, trazer junto, não eu é, vou me Sérgio? sentir Faz na minha muito sentido. casa, eu vou me É sentir na isso. minha família, eu vou me sentir na minha casa. O desempenho vai lá em cima, a performance vai lá em cima. Claro. Porque aí você tem aquela coisa do sentimento de dono. É meu, Exato. é É aí que meu eu ia também. chegar. Para Meu você também. trazer isso tudo,
Se você der conta de fazer isso com alinhamento, trazendo sempre essa mensagem com transparência,